Olá, meus caros. 00:59 no meu relógio. Falta 1 minuto pra 1 da manhã, cara. Eu tô meio sem sono, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Eu queria trocar uma ideia sobre um assunto importante. Eu já vou começar logo com o pé na porta e fazer o seguinte questionamento. Filhos, ter ou não ter, meus caros? Peço pra vocês deixarem a opinião de vocês nos comentários. Sim ou não? Essa foi uma pergunta, cara, que ela basicamente foi um divisor de águas, tá? Ela meio que colocou o meu último relacionamento em xeque. Ela foi uma das coisas mais importantes pro destino final do meu relacionamento. Se ele permaneceria ou se ele chegaria ao fim, sabe? Dentre tantas coisas, esse foi um dos pontos mais importantes. Há quem diga, cara, que filho é uma bênção, sabe? Que filho é simplesmente uma representação divina da experiência humana na Terra, e que você deveria ter porque é você deixar o seu legado na Terra. Mas também há quem simplesmente, cara, pense que ter filho é loucura, sabe? Tendo visto que o mundo é um lugar difícil, que é um lugar cruel, sabe? As pessoas, inclusive, que têm esse pensamento, elas pensam que você colocar filho no mundo é você simplesmente trazer para essa terra uma outra vida para sofrer. A gente sabe que, no final das contas, ninguém tem uma vida fácil aqui nessa terra, né, meus caros? E é engraçado, cara, porque eu, Felipe, que quase foi abortado quando era só um feto, é engraçado, hoje em dia eu sinto essa conexão transcendental, sabe? Na experiência de ter um filho nas pessoas que têm. Embora eu ainda não tenha, eu consigo sentir isso, cara, vibrando nas pessoas. E isso é uma coisa muito, muito curiosa, irmão. Porque simplesmente, cara, transcende o racional. Eu não acho que ter filho é uma escolha emocional nem racional. Ela transcende qualquer uma das interpretações que a gente tenha, sabe? Mas uma frase que muito me intriga nessa experiência da paternidade, da maternidade, eu já vi tantas pessoas que são pais ou mães dizendo essa seguinte frase, né? Que quando os filhos nascem, você não vive mais para si. Você vive exclusivamente para os filhos. Você simplesmente esquece de você. Eu me lembro, cara, muito claramente quando essa frase me causava muita, mas muita repulsa. Como assim? Como é possível, de uma hora para outra, eu deixar de usar o meu dinheiro comigo, gastar o meu tempo comigo, pensar no futuro que não seja o meu, sabe? E por mais que as pessoas sempre martelassem, quanto mais elas martelassem isso pra mim, mais isso me gerava retranca, sabe? E cara, a verdade é que muita gente sai por aí colocando filho no mundo de maneira extremamente impensada e extremamente irresponsável. Quando eu vejo, cara, jovens, sobretudo muito jovens, sem qualquer experiência na vida, sem qualquer estrutura familiar e financeira, a impressão que eu tenho parece muito aquela história de Instagram, do tipo, só vem que no caminho eu te conto, sabe? E é loucura. Se você parar pra pensar que a gente está lidando com uma vida que vai ser tutelada e sustentada e criada por essas pessoas. Eu me lembro muito bem, cara, quando eu conversava com a minha namorada da época, minha última namorada, sobre essas questões de filhos, sempre rolava um atrito. Eu dizia muito claramente que eu não queria ter filhos, cara, porque naquela época realmente era muito claro como água pra mim que eu não queria ser pai. Eu era totalmente avesso à ideia da paternidade. Eu sentia muita frustração no olhar dela, uma tristeza, um amargor, sabe, por saber que eu tinha essa aversão. E é natural, cara, que ela sentisse essa frustração, essa tristeza, porque por mais que haja mulheres que digam que não queiram ser mães, de repente de uma perspectiva racional, mas é um instinto que toda mulher carrega. É universal, toda mulher carrega esse instinto de maternidade. Eu realmente, cara, tava convicto de que não queria ser pai, sabe? Tipo, aquilo não era pra mim. E pra não simplesmente dar a entender que era uma coisa extremamente emocional ou de época, eu tinha 25 anos. Eu acho que desde os meus 23 anos, 22, que eu já tinha muito essa idade. Porque no meu primeiro relacionamento eu achava que gostaria da ideia. Mas depois o que eu fui assim, amadurecendo um pouco mais, ficando um pouco mais velho, isso durou, cara, todo o meu segundo relacionamento, que foram 7 anos de relação. Só que no meio do caminho, cara, uma coisa muito engraçada aconteceu. A minha sobrinha nasceu. E pela primeira vez eu tive, assim, um workshop do que é a paternidade. A minha sobrinha atualmente tem 7 anos e ela é extremamente agarrada comigo. Assim, num grau descomunal, sabe? Pra uma relação de tio e sobrinha. Com a minha sobrinha, cara, eu aprendi muita coisa sobre mim mesmo, sabe? Eu aprendi muita coisa sobre esse sentimento de paternidade sem necessariamente ter sido pai ainda. Eu tive a oportunidade de finalmente refletir sobre muita coisa sobre essa questão, né? De filhos e paternidade de modo geral. Essas próximas provocações que eu vou trazer, cara, elas servem pra quem é pai ou mãe, sabe? Mas também serve pra quem ainda não é pai nem mãe, mas de repente almeja no futuro. Se você tá extremamente convicto de que não quer, eu não sei se esse vídeo vai te ser muito útil daqui pra frente, tá? Mas de repente você deve ouvir, cara, porque assim como eu, vocês podem de repente um dia mudar de ideia. Vamos aqui algumas coisas muito importantes, cara. Primeiro de tudo, cara, o filho você educa ele pelo exemplo. Eu só penso no seguinte, cara, os filhos eles são espelhos direto dos pais. Você pode dizer o que você quiser. Você pode falar o que você quiser, você pode entonar o que você quiser. Agora, o que ele vai ouvir mesmo, sobretudo nos
nos seus anos mais primários, assim, são as suas ações. Não adianta você dizer pro seu filho que ele não pode ser mal criado se ele vê os pais brigando um com o outro de forma mal criada, sabe? Então, se você quiser educar seu filho, é claro que você pode ensinar de forma didática, você deve fazer isso. Mas, sobretudo, você precisa ensiná-lo de forma prática, através de ações, dando o exemplo. Se você quiser que seus filhos sejam pessoas de bem, cara, pessoas realmente de caráter e do bem, vocês precisam estabelecer desde sempre, desde muito cedo, esse exemplo com ações práticas, tá? Porque filhos são esponjas, cara. Eles são espelhos dos pais. Então eles vão ser aquilo que você é. Não esqueça disso. Segundo, cara, se você não tem filho, mas pretende, primeiro se pergunta como é que anda o teu mundo para o qual você quer trazer esse filho. Como é que tá a sua maturidade? Você, de fato, amadureceu como pessoa? Você evoluiu como ser humano? Se você não evoluiu, não cresceu, não tá maduro, não acho que você vai ser um bom pai no início. E o início é muito, muito importante. Ou mãe, enfim. O início é muito importante, cara. Começar certo, você tem muita chance de ter um meio e uma maturidade muito mais assertiva para os seus filhos, tá? E as suas finanças, cara. Porque, tipo assim, não adianta você querer, você sonhar ser pai, ser mãe. Se as suas finanças não estiverem no lugar, você vai fazer sim uma criança sofrer nesse mundo. Muito mais do que deveria. Você tá pronto para abrir mão de grande parte da sua liberdade individual? Isso aqui foi um dos pontos que eu mais pensava e que mais me faziam ter aversão à ideia de ser pai. A ideia de que eu só queria mesmo ter a minha liberdade 100% pra mim e não ter a necessidade de me preocupar, cara, com outra vida que não fosse a minha. Com essas palavras que eu dizia pra minha namorada que deixava ela tão frustrada, sabe? Eu não quero me dedicar a uma vida que não seja a minha e no máximo a sua. Terceiro de tudo, cara, crianças precisam de liderança. Crianças, elas só respeitam quem elas veem como líder. Isso aqui, inclusive, até me remete a essa minha questão com a minha sobrinha. A minha sobrinha, ela tem muita dificuldade de respeitar todo mundo, mais ou menos a mãe dela e o pai dela e a mim. Só que o engraçado é que ela simplesmente me respeita sem eu precisar dizer quase nada. E foi aí que eu entendi, cara. Vocês precisam liderar as crianças, sabe? Dizer não quando for necessário, não ter medo, sabe, nem pena de dizer não pra ela, de dar aquilo que ela precisa e de recompensá-la quando ela fizer uma coisa certa. E simplesmente você saber repreender quando ela fizer algo errado, ao invés de enfim, partir para questões físicas, sabe? Acho isso extremamente desnecessário, agressões e tudo mais. Você sabendo liderar uma criança, cara, você não precisa levantar um ai pra ela, não precisa levantar um chinelo que seja, tá? Só que aí que tá, você entende o que é liderança? Se você não souber o que é uma liderança, você não pode ser nem um chefe de empresa, muito menos um chefe de família, tá? Liderança, cara, é você ir na frente, é você mostrar o caminho, ensinar, deixar a criança ir e colocar em prática aquilo que ela aprendeu com você, apontar os seus erros, parabenizar pelos acertos e saber repreender os seus erros sem agressividade. Você simplesmente proteger, você saber como educar, saber como amar, você mostrar que sabe o que está fazendo e você guiá-la. Isso é liderar uma criança. Se você souber fazer isso tudo, você sabe liderar pessoas e com certeza crianças, tá? Item número 4, você não cria filhos pra você, cara. Você cria pro mundo. Isso aqui eu lembro muito a minha avó dizendo, sabe? A gente não cria filho pra gente, a gente cria pro mundo. A minha mãe também dizia muito isso. O que eu quero dizer com isso, né, cara? Vocês sabem o que eu quero dizer com isso, né? Os filhos não são seus, cara. As pessoas, elas são muito super protetoras, elas não querem que os filhos saiam da barra da saia. E o que acontece é que as pessoas criam filhos extremamente inseguros e muitas das vezes disfuncionais. Então, pais, mães, ensinem seus filhos, homens e meninas, desde cedo, a cozinhar, a lavar uma própria louça, a lavar a própria roupa, dê tarefas, levar o lixo para fora e ali na venda. Comece a inserir seus filhos na adultez aos poucos, assim, desde os seus 7, 8 anos, sabe? Aos pouquinhos, coisas básicas, tá? Porque você vai estar preparando eles, mas não só isso, dê sabedoria, sabe? Dê livros, leia para eles, comece com contos infantis, conforme eles forem crescendo, você vai trazendo contos um pouco mais densos, com histórias de exemplos de pessoas que souberam dar bons exemplos de seres humanos, sabe? Modelos a serem seguidos. Superprotecionismo, cara, só vai tornar o seu filho fraco, disfuncional e medroso. Então não faça isso. Se você super proteger seu filho, você vai estar sabotando o futuro dele. Seus filhos não são seus, tá? Eles são do mundo. Assim como você não é dos seus pais, você é do mundo. E 5, e último, cara, pra gente terminar aqui. Se você tiver preguiça de educar o seu filho, ou se você tiver, enfim, receio de ter que tocar em certos pontos, entenda, cara, que o mundo tratará de corrigi-lo sem pena. Eu vou repetir porque eu faço questão de repetir, cara. Se você tiver preguiça de educar o seu filho, entenda que o mundo tratará de corrigi-lo sem pena. Cara, muitos filhos são os erros dos pais. E eu vou repetir novamente porque essa frase vale muito a pena. Muitos filhos são os erros dos pais. Assim como os filhos também são os acertos dos pais. Pais assertivos tendem a criar filhos assertivos. Pais errantes vão criar filhos errantes.
Sabe essas meninas de 15 anos que engravidam? Não é por acaso. Geralmente foi falta de estrutura. Foi um furo na estrutura familiar. Falta de tocar nesse assunto da sexualidade na infância. Sabe? Logo desde cedo para ensinar coisas que são necessárias. Às vezes, superprotecionismo, sabe? Falta de uma orientação quanto aos próprios sentimentos. Eu entendo que pessoas muito pobres, às vezes elas não têm tempo. Tem mães que são tão pobres que precisam trabalhar o dia inteiro fora para poder dar de comer aos filhos. Eu entendo, cara. Mas se você tem a chance de educar o seu filho minimamente com dignidade, você tem a obrigação de fazer o seu melhor trabalho. E fazer o que tem que ser feito. Isso significa você falar sobre assuntos que você tem que falar, mas que você não gosta. Você tem que simplesmente não ter preguiça de chegar ao trabalho cansado e falar, depois a gente conversa. Não, você tem que sentar e conversar sobre algum assunto crítico, fez alguma besteira no colégio, tem que sentar e conversar. Uma abordagem sempre, cara, sempre liderante. Uma abordagem certeira, assertiva e de saber o que você está dizendo. É claro que aí entra em vigor você ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe o que está falando. Não adianta você ser uma pessoa errante, entendeu? E é por isso que eu falo que você ser uma pessoa assertiva requer estudo, muita leitura de assuntos filosóficos, psicológicos, entender a mente humana, e você ser uma pessoa culta e sábia. Isso leva tempo. Então, cara, para os homens, espere um pouco mais para terem filhos. Para as meninas, é bom vocês terem um pouco mais cedo, mas escolham parceiros que sejam desenvolvidos pelo menos psicologicamente, financeiramente também é importante, tá? E por fim, o que eu penso? Eu quero ser pai. Se algum dia eu conhecer alguma pessoa que de fato tenha capacidade, né, maturidade emocional, psicológica e também certa perspectiva até mesmo sobre relacionamentos para lidar com esse desafio, eu certamente abraçaria. A minha sobrinha, ela me ensinou que eu sou muito capaz. E as pessoas ao redor, elas pontuam que eu sou muito bom com crianças, eu levo jeito pra paternidade, então eu não tenho medo. Eu botar uma filha pra sofrer, eu não tenho medo de fazer o meu trabalho. Se eu não tenho medo de botar minha cara num canal de YouTube e conversar com vocês sobre assuntos que muitos de vocês às vezes não vão entender a minha perspectiva, porque eu teria medo de conversar com a criança e educá-la e lidar com a responsa? Afinal de contas, não é o que nos torna homens, não ter medo de lidar com as responsabilidades? Fica a minha provocação. Vou ficando por aqui, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia o Toquinho, nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.